Olha só, como é que um perfil que foge do comum, um perfil multidisciplinar, consegue se destacar num cenário criativo que a gente sabe está cada vez mais competitivo? Para a gente descobrir isso, vamos dar uma olhada bem de perto no caso da Duda Quadros e na proposta que ela montou para o Desafio LED 2026. Então, para a gente entender essa história, tudo começa com um número. Um número que, olha, é bem impactante: 75%. Essa foi a porcentagem de projetos que foram simplesmente rejeitados no desafio LED. E o motivo? Um só. Eles pareciam artificiais demais. E isso aqui diz tudo, né? O natural vence o artificial. O que isso quer dizer na prática é que, num mundo cheio de automação, aquilo que é genuinamente humano não é só, valorizado. Não, é essencial. A autenticidade virou o grande diferencial, a moeda mais forte. Bom, a nossa análise desse caso vai seguir 5 passos bem diretos. Primeiro, a gente vai entender o perfil fora da caixinha da Duda. Depois, a ideia dela, as pequenas belezas. Em seguida, a gente olha para os desafios e alertas. Daí, partimos para o mapa de oportunidades e, para fechar, um plano de ação bem concreto. Então vamos lá, começando pelo perfil dela. Afinal, quem é a pessoa por trás dessa proposta toda? A primeira parte da nossa análise foca exatamente nisso, no perfil da Duda, que, vamos dizer assim, não tem nada de convencional. E aqui a gente começa a entender o porquê de fora da caixinha. Olha só essa combinação: técnica em meio ambiente, junto com pedagogia, teatro, empreendedora de crochê e ainda aprovada em federal para artes cênicas. Isso não são caixinhas separadas, sabe? São fios que vão se trançando e formam um perfil que é, nossa, muito raro e genuinamente multidisciplinar. E no final das contas, o que essa mistura toda resulta? Exatamente nisso, uma identidade fora da caixinha. Alguém que consegue trazer autenticidade e muita criatividade tanto para a educação quanto para a comunicação. E, vamos combinar, são características super procuradas hoje em dia. Certo, a gente já entendeu que o perfil é super diverso. Mas e a ideia? Qual é a proposta? Agora a gente vai ver como toda essa bagagem única se transforma em um projeto para combater um problema sério: a evasão escolar. A ideia central é uma minissérie documental chamada Pequenas Belezas do Brasil. E aqui está a sacada. É uma produção audiovisual coletiva que usa a arte e educação para combater a evasão escolar. É ou não é a síntese perfeita do perfil dela? Junta arte, educação, produção em grupo, tudo para resolver um problema social real. Tá, mas como isso funcionaria no dia a dia? O conceito é bem direto e se baseia em 3 passos que são bem poderosos. Primeiro, se conectar de verdade com a comunidade. Segundo, produzir um conteúdo que seja autoral, que venha deles. E o objetivo final, o grande resultado: gerar um senso de pertencimento, fazer com que cada um se sinta parte de algo muito maior. Bom, a gente sabe que toda grande ideia também encontra desafios pela frente, né? Então, qual é o cenário estratégico aqui? Quais são os obstáculos e os pontos de atenção que a gente precisa ficar de olho? E aqui a gente vê o principal conflito, quase um cabo de guerra. De um lado, você tem os pontos fortes: criatividade, autenticidade, essa multidisciplinaridade toda. Mas do outro lado tem as barreiras bem reais, como a inércia das instituições e, claro, o desafio pessoal de equilibrar tantos compromissos. É a paixão contra a burocracia, sabe? E olha só que interessante, isso nos traz de volta para aquele número do começo, os 75%. O maior alerta da competição, a razão pela qual a maioria é rejeitada, é justamente a maior força desse projeto. Num oceano de conteúdo artificial, a proposta da Duda é totalmente autoral e humana. Esse é o grande trunfo dela. Ok, desafios entendidos. Mas agora vamos virar a chave e olhar para o outro lado. Onde é que estão as oportunidades? Vamos dar uma olhada no mapa que pode levar essa ideia muito mais longe. E o que a gente encontra aqui é um alinhamento, olha, perfeito. O Desafio LED, por exemplo, dá uma visibilidade nacional gigantesca. Aí tem programas como o Conecta Mulher, da KPM, que é focado em desenvolver talentos, o networking com grandes empresas, o alinhamento de conteúdo com o canal Futura. Nenhuma dessas oportunidades é por acaso. Cada uma é um degrau estratégico que se encaixa perfeitamente com o perfil e com o projeto. Certo. A gente já analisou perfil, ideia, desafios, oportunidades. Mas e agora, como é que a gente transforma tudo isso em ação? É aqui que a estratégia toda se amarra num plano bem concreto, com os próximos passos. E as ações práticas são estas aqui, bem definidas.
Primeiro, gravar um vídeo convite autoral que mostre a alma do projeto. Segundo, se inscrever no programa Conecta Mulher para aproveitar aquela oportunidade. Terceiro, desenvolver o pitch, a apresentação da minissérie para o desafio LED. E quarto, que é fundamental, participar das mentorias semanais. Cada um desses passos é pensado para tirar a ideia do papel. E para a gente conseguir amarrar todas essas pontas soltas e ver o quadro completo, nada melhor que resumir a estratégia toda em um único mapa visual. Olha só como tudo se encaixa. No centro de tudo está a Duda Quadros. A partir dela saem os braços do mapa. A formação, os talentos, tudo isso se conecta ao desafio central, que é a evasão escolar. Dessa conexão nasce a ideia da minissérie, que, por sua vez, está alinhada com os valores de autenticidade e abre as portas para aquela rede de oportunidades que a gente viu. É um verdadeiro ecossistema estratégico, tudo conversando entre si. E depois de toda essa análise, a gente fica com uma pergunta final, que talvez seja a grande essência desse caso todo. E se a solução para um problema tão complexo como a evasão escolar for, no fundo, algo simples, como mais autenticidade? Fica aí a reflexão.